Olá, queridos, mais uma vez aqui com vocês, eu, pastor João Márcio, para caminharmos um pouco mais sobre o nosso crescimento conosco mesmo. Então, ontem nós fizemos um check-up do nosso caráter e hoje vamos estar fazendo um check-up das nossas emoções. Se posso, fazer uma pergunta para você também nesse momento, como é que anda as suas emoções? Quais são as emoções que têm marcado o seu dia a dia? Eu quero começar a nossa meditação lendo com você 2 textos. E enquanto eu faço a leitura desse texto, peço ao Espírito Santo de Deus que esteja falando contigo, que esteja ministrando no seu coração quanto a essa questão das nossas emoções. Amém? Então eu vou começar com um texto de Lucas capítulo 6, vamos ler os versos 43 a 45, depois vamos ler um livro, a carta de Paulo aos Romanos, ok? Então vamos lá, Lucas 6, 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco uma árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Assim como Jesus, Paulo aqui em Romanos, ele também vai chamar a nossa atenção para esse assunto. Romanos capítulo 7, a partir do verso 14, a gente vai ler até o versículo 25. E assim diz a palavra do Senhor: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreia contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Meus irmãos, o seu coração, ele está cheio de quê? Quem me conhece sabe que há muitos anos eu ministro nessa área, em ajudar pessoas com problemas emocionais. E sempre que a gente toca nesse assunto, nós encontramos um certo preconceito, né? A maioria das pessoas, elas têm dificuldade em admitir que tem problemas emocionais. Como se isso tornasse elas pessoas fracas, porque geralmente emoções é um sinal de fraqueza.
pelo menos para algumas pessoas. Na verdade, admitindo ou não que temos emoções, isso nada tem a ver com fraqueza, e sim com a nossa humanidade, né? Só para você ter um entendimento se você é um ser humano ou não, né? Todo ser humano normal, ele sente dor, ele sente frio, ele sente fome, a gente fica com raiva, a gente sente medo, a gente fica alegre, a gente fica triste, a gente fica ansioso, a gente fica angustiado, preocupado. Tudo isso é normal, pelo menos para um ser humano normal. Isso não tem a ver com fraqueza ou com força. Mas uma coisa muito perigosa acontece, queridos, quando essas pessoas não valorizam as suas emoções ou reprimem os seus sentimentos, tentando assim esconder ou até mesmo ignorá-los de uma certa maneira. A gente viu isso no texto que nós lemos, que essa falta de cuidado com as nossas emoções, com o nosso ser interior, vai produzir, escute, vai produzir frutos amargos. Seja o que for, não é? Que estiver armazenado no nosso coração, serão usados no dia a dia, não é? Se seja bom, se seja ruim, não é? Como Jesus falou em Lucas, o homem bom do seu tesouro do coração tira coisas boas. Então o coração, ele se torna um lugar que nós armazenamos as emoções. Então, se nós armazenamos coisas boas ali, no dia a dia, nós vamos tirar coisas boas. Mas se foi armazenado ali coisas ruins, certamente que no dia a dia também nós vamos tirar dali coisas ruins. Por isso, né, o sábio rei Salomão, ele chama a nossa atenção. Né, Salomão, em Provérbios 4, 23, ele chama a atenção exatamente para a gente guardar o nosso coração. Olha o que o texto da palavra de Deus diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, uma pessoa que investe na sua vida, a gente vê pessoas preocupadas, investindo na sua vida financeira para ganhar dinheiro, investindo nos seus estudos para trazer conhecimento, investindo na sua carreira profissional. E tudo isso é bom, não tem nada de errado nessas coisas. Mas escute algo que eu vou dizer para você. Se você não cuidar das suas emoções, todas essas outras coisas, todo esse sucesso que porventura você alcançar, pode estar comprometido. Se você não guardar o seu coração, se você não cuidar das suas emoções, você pode perder todo esse investimento e todo esse sucesso que você conseguiu alcançar nessas outras áreas. Existe uma árvore chamada sequoia. Essa árvore pode atingir até 87 metros de altura e a sua vida pode ir até 2.700 anos. Já foi datado sequoias de 2.700 anos. Mas se as suas raízes não estiverem boas, fortes no solo, não precisa de muito vento para elas caírem. Eu faço uma pergunta para você hoje. Como é que estão as suas raízes? Talvez você tenha crescido tanto em tantas áreas, mas as nossas emoções são como as nossas raízes, que vão dar sustentação para a nossa vida como um todo. Eu quero deixar aqui para você algumas sugestões de como você pode guardar o seu coração e as suas emoções. Amém?
A primeira coisa que eu quero deixar como conselho, como sugestão para você guardar o seu coração é: enche-se pelo Espírito de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui no outro estudo que nós fizemos. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchem-se, deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, meus amados irmãos, não vai ter espaço para que emoções negativas tomem conta do seu coração. Uma segunda sugestão é: enche-se, deixe-se encher também pela adoração a Deus. Lá em João capítulo 4, versículo 23 e 24, a palavra de Deus diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse foi o conselho que Deus deu, que Jesus deu para a mulher samaritana. Lembre-se que essa mulher era uma mulher marcada por emoções negativas, destruídas em suas emoções. E o Senhor disse para ela: olha, é uma adoração verdadeira, não é uma adoração religiosa, né? Porque ela queria saber aonde era o lugar. Não é o lugar da adoração, não é o tipo de música que você canta, mas é um coração de adorador. Você precisa ter um coração de adorador. Um coração de adorador não vai ter espaço para emoções ruins. Uma terceira coisa que eu te aconselho é: enche a sua vida com a palavra de Deus. Um texto muito conhecido, uns versículos que eu decorei no início da minha vida cristã. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedida. Então, uma pessoa cheia da palavra de Deus vai ser uma pessoa bem-sucedida. Uma pessoa cheia da palavra de Deus vai ter o seu coração guardado das mentiras, dos enganos do diabo, do mundo e também da nossa carne. Uma outra coisa que a gente precisa para guardar o nosso coração, queridos, é cuidar dos nossos relacionamentos. A palavra de Deus, lá em Romanos 12, 18, diz: quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Então, resolva os seus conflitos, queridos. Como diz Tiago, não deixe a vossa ira passar para um outro dia, mas resolva. Sabe como a gente resolve? Peça perdão por alguma falha. Perdoe, libere perdão para as pessoas que te feriram, que te machucaram. Todas essas coisas são lixo que ficam acumulados dentro do nosso coração. Então toda mágoa, todo ressentimento guardado dentro do nosso coração vai produzir frutos muito ruins da nossa vida, e essas coisas precisam ser tiradas do nosso coração. E por fim, experimente o amor de Deus. Uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode ter na nossa vida é permitir ser amado por Deus e saber que o nosso Deus é o nosso Pai, que nos ama tanto e que quer o nosso bem. Então, assuma essa paternidade, deixa o Senhor te amar como Pai, e à medida que você seja amado por Deus, permita também ser amado pelas pessoas que estão à sua volta, e comece a amar também. Permita-se amar, permita ser amado. Essa é uma característica maravilhosa daqueles que têm um coração restaurado, daqueles que têm um coração cheio de um tesouro precioso que foi derramado pelo Senhor. O seu coração é um bem precioso. As suas emoções são coisas maravilhosas e podem ser usadas para o seu próprio bem, para o bem
da sua vida, da sua família, e aonde você estiver, como diz a palavra do Senhor, que você possa exalar o bom perfume de Cristo. Uma pessoa com o coração restaurado é uma pessoa que exala o bom perfume de Cristo. Que o Senhor te abençoe e que as suas emoções sejam cada dia mais abençoadas em nome de Jesus. Amanhã nós vamos estar falando sobre fazer um check-up físico também das nossas vidas, ok? Então vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento que eu estive com os meus irmãos. Que o Senhor possa nos abençoar. Deus, que onde houver, Pai, emoções negativas, onde houver emoções que têm contaminado a nossa vida e produzido frutos ruins, ó Pai, para nós e para aqueles que estão à nossa volta, eu quero pedir ao Senhor, dê-nos, ó Pai, condição de entender e tratar e guardar os nossos corações e emoções para fazer a vontade do Senhor. Assim eu te peço em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.